Olá, pessoal, tudo bem? Nesse sábado a gente vai conversar com a Emma, que é a minha professora de yoga. Enquanto eu chamo ela aqui, eu vou pedir para vocês que tiverem pessoas que gostam do tema, por favor, sinalizem para essas pessoas entrarem também aqui embaixo. Um aviãozinho, como se fosse um aviãozinho. Então, por ali você consegue mandar para algumas pessoas também essa live para poder participar. Oi, Emma, bom Bom dia! dia, tudo bem? Tudo certo e contigo? Tudo ótimo, que alegria. Muito obrigada, que bom que você aceitou nosso convite. Eu vi agora há pouco nos teus stories ali que você já fez bastante coisa hoje pela manhã, já foi uma manhã bem produtiva. Que Eu acordo gostoso, cedo. que coisa boa. É bom começar assim, cheia de energia. Uhum. Maravilha. Bom, pessoal, a Emma, como eu estava comentando com vocês, ela é minha professora de yoga. A gente já está fazendo o acompanhamento aí já tem 3 anos, então já deu para aprender algumas técnicas com ela. E Emma, acho que seria bem legal para quem ainda não te conhece, se você puder contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória, que é muito legal. Eu sempre gosto de ouvir. Aham, que legal. Bru, obrigada pelo convite. Eu que Acho que a gente agradeço. começou há tanto tempo atrás, né? E eu tenho muito orgulho, assim, que eu me mudei para Curitiba há pouco tempo, muito orgulho das pessoas que começaram comigo quando eu me mudei. Você foi uma delas. Então, assim, tenho um vínculo com você eterno, assim, de Que carinho legal. e de amizade. Conte sempre comigo. Maravilha, perfeito, estou contando. Sim, sempre, vamos crescer junto, né? Isso aí, com certeza. Bom, minha história, eu pratico o The Rose Method desde 2010. Então, a minha história com o yoga vem já há quase 11 anos. Eu sou muito feliz de ter começado bem novinha. E quando eu comecei a procurar sobre isso, na verdade, eu estava procurando um pouco mais de sentido para minha vida. Então, eu sempre tive muita estabilidade familiar, estabilidade emocional. Eu sempre me considerei uma pessoa que estava sempre indo em linha ascendente. Até que quando eu cheguei nos 20 e poucos anos, eu falava assim, gente, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando às vezes algum sentido, ou eu gostaria de buscar alguma coisa mais profunda na minha vida. E daí eu Perfeito. fui buscar o processo de autoconhecimento dentro dessa metodologia, que é assim, eu gostaria de ter começado até mais nova, sabe? Eu acho que quanto antes a gente começa com um processo de autoconhecimento, melhor. E hoje, muitas das escolhas assertivas que eu fiz na minha vida, eu devo a esse processo de praticar meditação, de praticar respiração, de conseguir compreender aquilo que eu estou sentindo, mesmo que no momento eu não conseguisse agir, né? Mas de ter um processo de autoconhecimento tão nítido que eu falasse assim, acho que agora não seria a melhor hora para tomar atitude. Desculpa. Olha, a vida acontecendo. O Ringo tá aqui, É, tá daqui a quietinho, tá pouco ele começa a dormindo. latir aí também, É, se ouvir alguma sim. coisa. Passar o lixeiro, ele fica doido. É mais ou menos assim. Então, esse foi o processo. E depois eu trabalhei, né, durante 12 anos no mercado corporativo, até Uhum, que há 4 anos atrás eu decidi dar um passo e abrir a minha própria escola. uhum. Então, esse processo foi muito interessante também. Daí eu mudei de carreira, né? Sim, totalmente. Acaba sendo uma mudança bem, Mudei de assim, uma mudança carreira bem drástica, sim, sim. Uhum, e comecei a ajudar as pessoas que estavam do lado de lá ainda. Então, eu uhum. compreendo perfeitamente o que passa uma pessoa Legal. dentro de uma empresa, atrás de um papel ali, né, que ela está fazendo. E hoje eu me dedico a ajudar essas pessoas a mostrar para elas como o mindfulness, a meditação e o próprio yoga podem ajudar nesse processo de autoconhecimento, delas conseguirem viver uma vida mais leve, feliz e muito produtiva. Que legal. Eu acho que esse toque que você teve, assim, de realmente olhar para um âmbito diferente e tentar resolver é muito, muito bonito. Isso é muito, acho que algumas pessoas sentem, mas acabam não fazendo o passo que você fez, que foi realmente mudar a tua rotina e fazer o que você mais ama, que eu vejo, assim, brilho nos seus olhos quando você está, de fato, auxiliando as pessoas. Eu vejo que é isso que você gosta. Dentro do mercado de trabalho, em algumas áreas até é possível também. Mas hoje, dentro do que você faz, é algo que é a sua essência, assim, é muito, muito gostoso. As suas Uhum. aulas e tudo acaba realmente demonstrando todo esse amor seu, assim, é muito, muito E sabe bacana. uma coisa que eu acho que é importante?
é você alinhar o processo. Por exemplo, eu era apaixonada pela minha antiga profissão. Perfeito. Apaixonada. Eu poderia ter vivido dela toda a minha vida, né? Mas eu acho que eu fiz algumas escolhas muito determinantes. Muito determinantes. Uhum. Por exemplo, a questão de estilo de vida. Então, eu decidi ter um lifestyle diferente, né? Uhum. Então, eu decidi olhar para outras coisas da minha vida muito mais profundamente. Eu acho que quando você tem esse ímpeto, que eu acho que não é a vontade de todo mundo, e você alinha estudo, dedicação e toda uma parte Perfeito. que eu tinha lá também, né? Eu precisava estudar, fazer MBA, fazer um monte de coisa. Então, Uhum. eu trouxe tudo isso, toda essa vontade, né, de estudar, de crescer, para algo que eu já buscava antes. Então, eu acho que casou Legal. muito bem. E tem uma Unificou. coisa também, Uhum. Bruna, que eu acho que foi possível eu fazer essa transição, que é o interesse das pessoas em buscar esse trabalho hoje em dia, a necessidade. Uhum. Então, isso tornou viável para mim, em termos financeiros mesmo, né? De tornar Claro. isso uma profissão viável, né? Que Uhum. pudesse ser assim, que eu pudesse me dedicar. Tudo da 100%. minha vida é pautado nesse processo, nessa profissão que eu assumi hoje para mim. Então, acho que Uhum. essa abertura das pessoas para o processo de cuidar da mente, não só do corpo, né? Uhum. A gente teve um boom da academia do corpo nos anos de 1980, que tinha até os maiozinhos, né? Sim, Aquelas. verdade. A, a musculação na TV, tudo, né? Então teve um Tinha boom. novelas com esse tema muito forte também, que acaba Pois ainda é, sendo algo que traz muito ainda para o dia a dia das pessoas. exatamente, mostrando como que é bom você cuidar do corpo. Sim. E eu acredito que a partir dos anos 2000, 2010, acho que a cada ano mais, a gente já está no ano de 2021, né? Isso vem aumentando. E agora a pandemia, para mim, acelerou todos esses processos de cuidar da cabeça. Uhum. Então a Com gente não certeza. precisa mais cuidar só do corpo, a gente precisa cuidar da cabeça. E eu acho que esse processo, por exemplo, da minha transição, tudo veio junto com Uhum. com esse boom do mundo mesmo. Não é só a nível Legal. Brasil, mas as pessoas Sim, já conseguem entender que se elas fizerem algo, ninguém vai para academia porque precisa fazer um negócio imediato. A gente sabe que demora bastante tempo. com A gente precisa certeza. ir tomando gosto pela coisa. Então, eu vejo muito isso agora nesse processo de cuidar da nossa cabeça, da nossa saúde, né, do lado de Uhum. cima, não só do corpo. Eu vejo esse boom agora estourando nesse sentido. Que gostoso, que bom saber disso. É até uma coisa trazendo assim nesse meu universo de florais. Hoje uma das principais queixas das pessoas quando elas conversam comigo é a ansiedade. Então hoje sim tem um floral que ele é para exatamente essa questão de te trazer ali essa tranquilidade imediata que é o Rescue, que ele é um floral super bem aceito, mas eu fico me perguntando também como a gente pode ajudar como a meditação pode de fato ajudar a melhorar esse processo de ansiedade, porque ela não é uma coisa que a gente consegue muitas vezes curar rápido, é um processo. Então, você tem questão de autoconhecimento também, queria que você, por favor, trouxesse a tua visão aí com relação a isso, assim, essa troca da meditação com a ansiedade. Nossa, esse assunto, acho que ansiedade é o assunto do momento, né? Eu falo assim, muitas vezes eu me pego assim acordando ansiosa, né? Eu me Uhum, pego acordando ansiosa. Eu falo assim, gente, como que pode, né? A gente tem tanta ferramenta hoje para trabalhar a ansiedade. Eu fico imaginando quem não tem nenhuma ferramenta, como lida com isso. sim, Né? A pessoa que está crua, né? Que não conhece o seu trabalho, tipo, não conhece o meu trabalho. Ou hoje as pessoas já têm muito acesso também, né? com Tem acesso a pelo certeza, menos ali um psicólogo que possa ajudar com sem dúvida. terapia, né? Sei lá, um psiquiatra, de repente, na questão de Uhum, se precisar de ser algo mais grave e tal. com certeza. Mas eu estava fazendo uma busca esses dias, Bruna, muito interessante. Eu tenho uma tia que tem um problema mental e a gente cuida dela, né? Os meus pais cuidam dela em casa, ela é super ativa, tal, mas ela tem ali, ela necessita de cuidado. E daí eu tava procurando se já traz as top doenças mentais Uhum, das pessoas, né? E a ansiedade, ela tá lá numa dessas top doenças da cabeça, né? Junto com a síndrome do burnout. Eu uhum, nunca imaginei, foi uma surpresa para mim, tá? Eu nunca imaginei uhum. encontrar essas coisas que você vai pensando assim, você vai achar esquizofrenia, você vai achar Sim, bipolaridade, coisas que são bem graves que a gente conhece, que as pessoas são totalmente medicadas com relação a isso, né? Inclusive eu claro. tenho ali uma pessoa na família que precisa desses medicamentos constantemente cuidados.
Mas eu nunca imaginei encontrar ansiedade. Porque a ansiedade é uma palavra que ela determina várias coisas, né? Ela é Sim. uma palavra geral para designar várias coisas. E, e aí eu fiquei bastante surpresa sobre isso, né? Falei, caramba. E hoje é uma coisa, é o mal do nosso século, né? Como que a gente lida com a quantidade de informações que a gente lida, né? Conseguindo colocar os pés no presente e vivendo a nossa vida. Que não é a vida de alguém que está do outro lado da tela, que não é a vida que a gente projeta viver, é a vida que a gente está vivendo agora. Né? Então, a ansiedade, dentro daquilo que eu conheço, ela é um deslocamento entre o pensamento presente para o futuro ou para o passado. Né? A gente não está vivendo o momento presente, a gente está deslocado. Né? Então, esse Faz deslocamento total sentido. faz com que a gente sinta... Você já sentiu isso? A gente Uhum. sente isso, né? Putz, a gente tá pensando no futuro, a gente acorda ansiosa. Às vezes eu paro para pensar. Eu acordo ansiosa, detecto na hora, Bruna. Na hora, eu paro e falo assim, hoje eu tô ansiosa. Uhum. Por que que eu tô ansiosa? Eu não vou arrastando o meu dia, atropelando tudo, comendo rápido, não prestando atenção no que eu tô comendo. Você dá aquela Não prestando pausa atenção. para entender. Uma pausa para entender. A gente precisa ter Perfeito. essa pausa para conseguir fazer esse processo assim. Eu tô ansioso, tô ansiosa. O que que eu vou fazer para não levar o meu dia dessa forma, né? A gente não pode normalizar uma coisa que não é normal. Não é Sim. normal a gente sentir ansiedade. Acho É que comum a gente sentir ansiedade, mas a gente não pode sim. banalizar um negócio que tá lá dentro de uma lista de doenças mentais, gente. Eu olho isso, sabe, Bruna, e eu penso assim, a gente se preocupa com tantas outras coisas. Sim. E por que que a gente não se preocupa, não olha pra gente e fala assim, cara, talvez eu precise de uma ajuda. E daí a gente vai, já vou chegar no processo da meditação, tá? A ajuda, muitas vezes, ela precisa ser médica. Sim, né? em alguns casos não adianta querer remediar, assim, o certo é você procurar um profissional que entenda a doença mesmo, né? Porque já virou uma doença, não é mais um Exatamente. sintoma. Perfeito. Acho que você tocou num ponto fundamental, que é assim. Se a gente pega, quando tá lá no começo, né? Se a gente pega porque a gente... É um vício de comportamento, inclusive, né? Eu vejo... Eu tenho uma menina que eu adoro ela, eu sigo ela na internet, mas ela fala assim, ai, tô tão ansiosa pra viajar, ela sobe até o ombro, sabe? Tipo, ela tá indo viajar, é gostoso, é Sim, leve, né? Ela tá indo viajar. exato. Ai, eu tô... Percebe? Não é bom isso, né? A gente muda o nosso padrão corporal, Aham. né? E Acaba é um aqui. comportamento, é um Sim. vício de comportamento, né? Mas muito interessante essa tua análise que você mencionou. E agora, olhando assim, tentando refletir os dias que eu acordo atrasada, acontece isso comigo. Eu percebi já esse gap e eu tento acordar mais cedo para resolver as coisas, mas tem dias que acaba. E aí é o processo, né? Então, o que eu preciso fazer? 5 minutos mais cedo, eu levanto, faço as coisas com calma e funciona super bem. Cada um tem um jeito, né? Mas eu percebo que realmente isso é verdade, assim, senão tudo fica atropelado no dia. Toma café correndo, sai correndo, esquece alguma coisa em casa, aí já começa a ficar um processo que muitas vezes o dia inteiro é arrastado com isso, assim. E até, eu acho que o Nils, uma vez, eu vi um vídeo dele, que inclusive, gente, o esposo da Emma é o Nilson Andrade, ele também tem um canal super legal, ele sempre dá algumas dicas muito interessantes, e ele tava falando de estresse, Emma. E aí, nessa conversa, nesse podcast dele, ele comentou sobre utilizar o estresse para o seu benefício, que é mais ou menos isso que você está falando da ansiedade também, porque ela te move. Se você, de certa forma, você conseguir conduzir ela para algo positivo, assim, no sentido de um pouco de estresse, não muito, mas você consegue ter aquela adrenalina ali de fazer as coisas acontecerem, porque se tudo tiver muito, assim, numa fase, num platô, vamos dizer assim, você acaba, às vezes, não tendo esse incentivo de iniciar, de começar. Então, eu achei bem interessante a analogia que ele fez, está bem detalhado, depois eu posso até passar para vocês aí, para vocês darem uma olhada também. É verdade. O estresse, ele tem uma correlação muito direta com o processo. Na verdade, assim, eles são coisas diferentes, né? Mas eles têm correlação, né? O estresse é aquele processo que ele é bom, né? Tem uma parte dele que é muito boa, senão a gente fica apático.
E a outra Perfeito. parte que a gente rompe. O estresse, ele vem de um conceito criado por dois engenheiros na década de 50, se eu não me engano. É bem antigo. A gente fala assim, a gente vive numa sociedade que é estressante. Não, gente. O estresse, todo mundo passa pelo seu processo de estresse. Né? Tanto demais sociedades muito anteriores à nossa também tinham seu processo de estresse, também estavam em processo de evolução. O estresse, ele é um conceito da engenharia, que é quando algo se rompe, ou seja, você coloca tanta pressão naquilo que aquilo se rompe. Então, é o estresse que passou do nível bom. Né? Mas existe o estresse real, que não está nem no ponto de romper, nem no ponto da apatia, que é o ponto de produtividade. A ansiedade, por outro lado, ela é algo um pouco mais mental. Ela parte muito mais dos nossos hábitos e dos nossos comportamentos. Então, por exemplo, uma abordagem que a gente tem para a redução de ansiedade é hábitos. Então, hábitos, por exemplo, de não comer, não tomar café, não comer alimento estimulante, não comer tanto açúcar, farinha branca, principalmente coisas estimulantes antes de dormir, né? Porque o sono é um processo reparador. Se você dorme bem, você naturalmente vai acordar mais concentrado, que significa acordar menos ansioso. Quando eu coloco assim esse processo de relacionar ansiedade com concentração, eu estou chegando já no âmbito da meditação, tá? A gente já vai entrar lá. Então, para correlacionar isso, Bruna, a gente precisa entender que, primeira coisa, a gente precisa pegar o processo antes. Se a gente está num processo muito avançado, precisa ir para o médico. Psiquiatra, psicólogo, pessoas que são especializadas em tratar isso como uma doença. Quando a gente fala de meditação, de concentração, de respiração, a gente está falando disso antes desse processo da doença. Então, a gente está falando de cuidar de uma coisa que já é sã para ela manter-se sã. Tá? E isso é muito importante de frisar. Eu falo assim que esse é o grande tema polêmico, né, da meditação. A gente pode usar a meditação para ansiedade? Depende. Né? Se a gente estiver bem com a gente mesmo, se a gente estiver bem. Por exemplo, eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, minha família inteira é ansiosa, meu temperamento é um temperamento muito mais acelerado, né? Meu temperamento é aquela pessoa que age rápido, que dá resposta rápida, que percebe rápido a reação do outro. Então, naturalmente, eu tenho isso, eu sou mais acelerada. Mas isso não significa que eu acorde todo dia ansiosa, de forma alguma. A minha ansiedade, ela vem muito, principalmente, dos meus processos de estresse e alimentação. Se eu tomar um café no dia, Bruna do céu, é um estrago no dia seguinte. Acordo ansiosa, acordo com o estômago meio embolado, e não é estomacal, assim, não é físico. É porque aquilo acelera demais. Eu sei que tem gente que vai precisar de uma abordagem contrária. Né? Tem gente que tem naturalmente um temperamento mais pacífico. A pessoa demora mais para agir, né? Demora mais para pegar no tranco ali, né? Demora mais para entender o processo. Então, essas pessoas vão precisar de estímulos diferentes. Porém, o processo de conseguir concentração, independente se você é mais tranquilo ou mais agitado, é o mesmo, tá? É o mesmo, tá? É treinar desde que você esteja saudável, né? A meditação é treinada de uma forma... dentro do método que eu ensino, né? Do yoga que eu ensino, a meditação, ela deve ser estimulada para pessoas que estão no passo anterior. Ou, por exemplo, já estão cuidando, se tem uma ansiedade muito aguda, já estão cuidando com outros profissionais que são responsáveis por aquele estado, né? E a meditação, ela vem como um complemento. Mas eu sempre falo assim que, por exemplo, é muito mais fácil a gente manter alguma coisa do que criar ela desde o início, né? Então, é muito mais fácil quando a gente pega lá no começo, começa desde cedo, do que quando a gente vai buscar uma solução quando a gente já está com os dois pés atolados dentro daquele processo. Né? Então, para essas pessoas, né, que estão com os dois pés atolados desse processo, a meditação é um caminho, mas ela é um só. Você vai precisar das outras coisas. Então, muito legal. Hoje, a meditação, ela... Bruna, uma coisa que eu adoro falar também, que eu acho que agrega para as pessoas entenderem, é que a gente tem alguns conceitos distorcidos sobre meditação hoje em dia. Perfeito. É natural.
eu acho que é natural do processo de crescimento mesmo da meditação, né? Eu falo que é melhor se a gente tem um negócio distorcido que está crescendo Sim. do que se a gente tem um negócio muito certinho que está ali muito preso, né? Que só está para um número restrito de pessoas. Então, hoje, as pessoas conhecem como meditação algo que é chamado de relaxamento, né? E não é efetivamente o processo da meditação. Não Você já mesmo. deve ter ouvido isso falar, né? Tipo, as É pessoas uma falam assim, parte eu da não... meditação, né? No final dela, na técnica que vocês ensinam, eu tenho o final ali que é o relaxamento, né? Mas a técnica toda, ela tem todo um processo, ela não é só relaxamento. Ai, você sabe disso, né? Você pode dar uma aula sobre o que é isso, né? Sobre o que é a Muito bom. descontração e o que é a meditação, Sim, né? com certeza. Então, eu vou explicar isso rapidamente, porque é muito importante para que o leigo entenda, né? É muito legal, muito importante. Né, o que é a reprogramação emocional e o que é a meditação efetiva. Que a meditação efetiva é o que eu falo aqui, que é a questão de aprimorar a concentração, foco, né? De fazer uma transformação interna mesmo, que pode modificar muitas coisas boas, né? Não que a descontração e a reprogramação emocional também não o façam, mas são coisas diferentes, né? E a Sim. meditação é algo muito, muito mais afinado do que a descontração, né? É outra coisa, é outro processo mesmo. Então, a descontração é o processo que as pessoas, os leigos, né, costumam chamar de meditação, que é quando você ouve um textinho gostoso, né? Então, eu vejo muita gente falando sobre isso. Ai, vem aqui que eu vou fazer uma meditação para você relaxar, né? Traduzindo isso, o que é a meditação? É aquele, sempre que você ouvir um textinho falando, com um barulhinho, uma musiquinha de fundo gostosa, né? As pessoas costumam chamar isso de meditação, mas isso é reprogramação emocional. Isso é você descontrair, descansar, né? E eu acho que a gente precisa disso hoje em dia. 99% dos meus alunos, principalmente os alunos novos que entram agora, o que eles mais precisam não é nem de meditação, é de descontração mesmo. A pessoa precisa aprender a tomar pausa no dia dela para ela falar assim, nossa, como será que eu acordei hoje mesmo? Como que a pessoa consegue perceber se ela acorda ansiosa se ela não está nem pensando nela? Ela só está pensando projetada no futuro. Ela está vivendo um processo de ansiedade assim, encalacrado, né? Sim. Então, né? A gente sabe disso, se a gente olhar à nossa volta, a gente vê isso. Com certeza. Enquanto você está falando, eu estou pensando em várias situações. Com certeza é isso mesmo. Débora, mas eu também, assim, não sou nada diferente de vocês, nem de você, nem. Eu também, às vezes, acordo e falo assim, meu Deus, estou totalmente projetada no futuro. Ou estou totalmente projetada no erro que eu fiz ontem, entendeu? Fico ali me martirizando. Mas desde que você faça esses exercícios, né, de reprogramação emocional, de descontrair, né? E depois você entre mesmo no exercício para treinar a meditação, que é um exercício que leva muito mais para o exercício do foco, da concentração, da saturação mental, ou seja, manter a mente atenta. Atenta por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, a mente assim, trabalhando mesmo. A musculação, a meditação é a musculação da mente. Perfeito, Seja, que legal. é legal essa frase, né? Se a gente pensar dessa forma, a gente fala assim, cara, qualquer um pode fazer. Por quê? Porque qualquer um pode treinar. Né? Qualquer um pode treinar, treinar esse músculo da mente, Bruna. Ou seja, às vezes a gente tem uma mente dispersa. E a mente dispersa projeta a gente para trás e para frente, ou seja, gera ansiedade. Quando a gente treina concentração, foco, a gente vai treinando a nossa capacidade de estar presente. Né? Que é uma palavra hoje amplamente difundida, que é o processo do mindfulness. O mindfulness nada mais é do que manter a mente no estado presente, estado de atenção plena. E por tudo isso que você está trazendo, são coisas que na realidade são simples do dia a dia mesmo, que a gente consegue estar trazendo para essa visão do aqui e agora, né? Até acho que você ia falar isso, Emma, perdão. Não, sim, total, são coisas simples, né? A gente estava conversando sobre isso, né? A gente estava conversando assim será que mindfulness está tão longe do nosso... Será que eu preciso parar 1 hora por dia para praticar meditação? Né? Será que eu preciso parar
meia hora por dia para fazer essa descontração que ajuda tanto a gente a ficar no momento presente, né? E depois a fazer o exercício de meditação, que é treinar esse músculo da mente para ficar concentrado. Ou a gente consegue fazer isso um pouco mais palpável, de colocar isso no dia a dia, né? Porque eu acho muitas vezes que as pessoas têm medo. Elas falam assim, putz, não é para mim. Não vou dar conta, não vou nem começar. Algumas vezes pode surgir essa ideia, assim, né? Então, eu não vou nem iniciar o processo. É difícil, não, é zero difícil, de verdade mesmo, é zero difícil. Eu acho que uma coisa que é mais importante do que dedicar um tempo enorme é você ter alguém que te orienta da forma correta, é você aprender correto. Né? Por exemplo, assim, você aprendeu de uma forma tão correta que você seria capaz de explicar. Né? Não tem dúvida para você que quando você ouve lá uma pessoa falando assim, vamos fazer uma meditação, e ela tá lá falando um monte de palavra bonita, você não vai deixar de aproveitar aquilo, o conteúdo que aquela pessoa tá te dizendo. Claro. O conteúdo é bom, ela tá na melhor das intenções, tal. Mas você sabe diferenciar o que é reprogramação emocional de meditação. Você sabe, né? Então você não deixa de aproveitar tudo que tá aí amplamente para você, mas quando você quer treinar, você sabe o que você tem que fazer. Né? Quando você quer parar um minuto ali que você tem para treinar, quando você, Bruna, vai treinar meditação, como que você faz? Você senta ali, né? Com as mãozinhas aqui, fecha os olhos, sem som ou com um sonzinho de fundo, e vai fazer exercício de concentração ampla. Né? Você não vai sentar para ouvir um áudio e relaxar a coluna. Né? Você Isso sabe o que você está fazendo. Sim. Isso pode vir em alguns momentos. Acho que talvez antes de dormir pode ser que ajude, mas não é necessariamente uma meditação. Sim, como é o nome do processo que você falou? Eu não tinha escutado. Na prática que você conhece, chama de Yoga Nidra, né? Perfeito, sim. Sim, que é a palavra que você conhece, mas a tradução dele é reprogramação emocional ou descontração. Perfeito. Descontração, né? Não deixa de ser, né? Porque a pessoa dá uma relaxada, legal. Aí dá uma relaxada. E é gostoso, é bom, sabe? Porque quando você faz esse processo, e eu ensino muito os meus alunos a fazerem isso, faz antes de dormir. Né? Ou, por exemplo, tá com um dia super atribulado, acordou 6 da manhã e hoje tem que entregar o negócio, vai trabalhar até as 10 da noite. Sim. Faz no meio do dia. Né? Para 10 minutinhos ali. Eu falo assim, tem aluno que fala assim, Ema, hoje eu queria desmarcar a aula porque eu tô muito cansado. Aí a pessoa vem e faz a aula. Na hora que termina a aula... A pessoa sai bem depois, sai com uma sensação muito boa. Sai com uma sensação de descanso. Por quê? Porque quando a gente treina respiração, a gente treina descontração, a gente treina meditação, a gente tá dentro, naquele momento presente, o nosso cérebro descansa. Não existe melhor estímulo mental para descanso do que fazer o estímulo correto. O cérebro concentrado é o cérebro vivendo em sua máxima performance. Então, quando a gente dá para o cérebro concentração, a gente dá descanso para ele. Percebe assim que o que cansa no trabalho, normalmente, não é você ficar concentrada ali produzindo. É uma reunião improdutiva. São cargas excessivas de trabalho sem nenhuma pausa. Né? Mas o cérebro, lógico, você vai chegar no final do dia, vai estar cansada. Mas se você dormir, passa. Mas o que acontece com a maioria das pessoas hoje? Dormir não passa. Acumula o cansaço do dia anterior e assim vai. Porque o cérebro não descansou. Ou seja, não deu um estímulo adequado para o cérebro descansar. Então, o que a gente está trazendo hoje aqui, Bruna, eu acho que é de extrema importância. Se a pessoa aprende ali, que, por exemplo, vou dar um exemplo de um exercício que ela pode fazer no dia a dia. Todo mundo pode fazer. Perfeito. Tá ali trabalhando o dia inteiro, a manhã inteira. Viu que já tá de espécie, já pegou 3 vezes no celular, tá? Já tá ali procurando tomar um cafezinho, né? Já tá ali batendo papo com a galera. Se você parar 5 minutos, botar no cronômetro do seu celular. Não tenho 5 minutos, só tenho 2. 2 minutos e respirar, sabe o que vai acontecer? Imediatamente você vai levar hiperoxigenação para o seu cérebro, para a cabeça. Vai fazer mais ar, mais sangue na região da cabeça.
vai fazer você descansar e voltar muito mais concentrado. Olha só. Um E assim, simples hábito. 5 Parar, minutos. 2 minutos. Uhum. Eu gosto muito, eu sei que é um pouco diferente disso que você está trazendo, mas eu gosto bastante daquela técnica Pomodoro também. Eu te falo que eu tenho uma dificuldade tremenda de me concentrar, eu tenho mania de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, ela realmente me ajuda e eu vou aplicar essa técnica que você acabou de dizer também. Mas é o bacana dessa técnica Pomodoro, só para quem ainda não conhece, é que ele tem ciclos. Então, eu posso colocar 25 minutos com uma pausa de 5, mais 25 são quatro ciclos de 25. Então, para eu estudar, por exemplo, é algo que eu gosto bastante, porque daí eu vou, levanto, tomo uma água, ou pego um chá, alguma coisa, e aí retorno e flui muito bem. Então, acho que de fato faz muita diferença fazer essas pequenas pausas, assim. E acho que. E nesses 5 minutos da pausa da técnica do Pomodoro, por exemplo, eu uso muito também, né? Por ser Uhum. bastante desfocada, concentrada, eu já melhorei muito, né? Hoje em dia, eu falo assim, eu consigo até ler, eu leio um livro por mês, 2 livros por mês, o que Legal. para mim Sim, isso era incrível. Sabe por eu quê? entendo. Porque é uma mente desfocada. Então, assim, eu falo assim, que quando a gente, primeira coisa é perceber, se a gente tem mente desfocada, a gente precisa ter técnicas de produtividade, que são os hábitos que eu falei lá atrás, né? Não Uhum. adianta só a gente praticar meditação, a gente precisa fazer Sim. uma revisão dos nossos próprios hábitos. A gente ensina, o Nilson bate muito nessa tecla, né? Da questão da mudança dos hábitos. E depois a meditação, que é isso, de usar uma técnica de concentração para estimular esse Uhum. músculo, entre aspas, né, mental, faz com que você, ao longo dos anos, passe de uma pessoa, às vezes, muito ansiosa e improdutiva ou dispersa, para uma pessoa dispersa, uma mente focada. Uma mente focada. Uhum. Então, você começa a construir o processo da mente que tem mais foco. E isso a gente precisa levar como algo muito sutil. Eu falo assim que as pessoas, elas muitas vezes falam assim, Emma, quero fazer meditação. Quanto tempo? Eu falo assim, quanto tempo? E qual que é o seu objetivo? Né? Sim. Porque, por exemplo, eu treinando com muito afinco durante 4, 5 anos, hoje eu consigo ler mais de um livro por mês. Eu consigo Uhum. hoje tocar uma É um escola, ter processo. vários projetos paralelos, ter uma Uhum. infinidade de alunos que eu consigo dar atenção para cada um deles, eu consigo ter tempo de estudo Sim. diário. Ou seja, eu trabalho pelo menos 10 horas por dia e tenho tempo de estudo e tenho leitura, né? Presta Uhum. atenção naquilo que eu tô... É todo dia? Lógico que não. Mas, assim, é uma construção. Sim. Então, eu falo isso para as pessoas, batendo naquela tecla um pouquinho anterior, né? De você não achar que é para você ou por onde começar. A gente precisa Uhum. começar pensando, a gente subestima o que a gente pode fazer em 10 anos e superestima o que a gente pode fazer em um ano. Uhum. Né? Então, se a gente começar hoje pensando lá na frente, daqui a 10 anos, ao invés de você ser uma pessoa muito mais desfocada, desatenta, dispersa, você começou a construir hoje o que Uhum. você está... um legado mesmo de uma mente mais focada, menos ansiosa, Uhum. muito mais ativa, né? Dando os estímulos corretos para isso. Sim, sim. Eu lembro muito de uma situação que aconteceu comigo. Tava lá na sua terrinha, lá em Londrina, e eu tinha uma palestra. E nesse dia, eu entrei em contato contigo. Eu tive aula de manhã, a gente fez aula online, e eu te falei, Emma, eu tô bem nervosa, porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande de falar em público. Era uma coisa minha desde a época da faculdade. E mesmo sabendo a matéria, enfim, naquela época eu ficava nervosa e mesma coisa no trabalho, já estava há algum tempo na empresa, já sabia exatamente o que eu precisava falar, mas eu fiquei bem nervosa e ansiosa. Conversei com você e você falou, Bruna, faz uma técnica de respiração, aí você me deu um passo a passo e foi batata, foi muito certinho, assim. Fui nervosa, é claro, mas assim, ao mesmo tempo era uma coisa controlada. Por isso que eu digo que, claro, talvez se você não tivesse me dado um input ali naquele momento, eu teria sofrido mais. Mas com certeza todo o trabalho que a gente foi desenvolvendo ao longo daquele primeiro ano, todas as técnicas que a gente conseguiu fazer durante o processo online, durante o processo presencial, me ajudaram a chegar ali e falar: não, pera lá, o conteúdo tá aqui, eu sei, então é só respirar que as coisas vão fluir.
Porque eu percebo que assim, comigo, né? Cada um tem um jeito. Mas eu tenho uma mania muito terrível de se eu tô nervosa, eu prendo a respiração. E aí parece que as ideias vão ficando todas bloqueadas. É uma sensação assim. Então, eu acho que essa vez, assim, que de fato eu apliquei num momento que era um momento mais quente ali, deu muito certo, e eu acho que isso mostra essa questão do autoconhecimento mesmo, da gente se entender, porque não adianta eu falar para você respirar antes de uma palestra, que pode ser que para você nem precise, talvez você tenha que não fazer o mesmo estímulo, fazer outro estímulo, não da mesma maneira, né? Mas de fato é algo que a gente vai entendendo, vai se conhecendo, e hoje, até para fazer uma apresentação pelo computador mesmo, dependendo de quem está ali, eu fico um pouco tensa, mas eu faço o processo e eu entro plena, Ô, Bruna, aparentemente plena. mais uma vez falando disso, né? Eu fui dar uma palestra no Via Soft Connect, um evento bem grande, tinha 20 mil inscritos no evento, e o Nilson foi convidado também. O Nilson falou no palco principal, e a Sim. princípio eu estava indo para falar no outro palco, um palco um pouco menor, né? Pelo meu nível de experiência, pelo assunto que eu ia falar e tal. Aí eles viraram e falaram assim: ah, não, a gente vai colocar você aqui no palco principal. E eu falei assim: meu Deus, o que aconteceu comigo? O que você acabou de falar. Eu travei aqui em cima, travei, e falei assim: deu branco. Na hora, eu falei assim: não sei mais. Emburreci. Emburreci. Eu não sei mais o que eu tenho que falar. Vocês vão me colocar aqui, eu tava mais confortável lá, eu tava acostumada, já tinha ido lá e tal. Sim. E eu falei assim pro Nilson, eu falei assim: eu tô muito nervosa. E ele exerceu para mim o que eu fui para você aquele Olha dia, que né? legal. Ele Sim. falou assim para mim: Ema, só existem dois tipos de pessoas. As pessoas que ficam nervosas com exposição e as que mentem, que Olha não só. ficam, tá? Uhum. E eu olhei para ele e falei assim: você tá nervoso? E ele não afirmou, ele falou assim: só existem dois tipos de pessoas. As que estão nervosas e as que mentem que não estão. E Uhum. aquilo para mim foi um aprendizado enorme, porque assim, você não precisa reforçar para você, isso é hábito, tá? Isso é hábito comportamental. Não tem nada a ver Uhum. com técnica. Mas você não precisa reforçar para você aquilo que você está sentindo. Mas você sabendo o que fazer, né? Prendi aqui. Então é respirar. Ele virou e falou assim: Uhum. respira um pouco. É, lógico que Perfeito. para mim, se ele falar assim, respira um pouco, eu já sei o que eu tenho que fazer, né? No Sim. caso, eu ensinando os meus alunos, eu explico, mando áudio, mando certinho o Sim, que tem que fazer e tal, né? Então eu claro. fiquei ali paradinha, né, respirando ali, né? Porque a gente respira, a gente leva oxigênio para o nosso cérebro, né? Uhum. E não necessariamente, por exemplo, ah, não quero respirar. Sabe o que você faz? Bota a cabeça para baixo, né? Uhum. Oi, primo, um beijo. Meu primo entrou lá. Você bota a cabeça para baixo. Entendeu? Se você botar a cabeça para baixo, você vai levar sangue para a cabeça. Você está hiperoxigenando da mesma forma. Ou seja, Uhum. vai tirar um pouco aquela sensação de branco. E Sim. respirar, comprovadamente, a gente faz todo esse processo. Primeira coisa, nossa, eu vou explicar um negócio agora que vai fazer muito sentido, até mesmo para você que não sabe fazer respiração completa, não entende nada de yoga, de meditação, não precisa, tá, gente? Se você só quiser respirar ali no intervalo do Pomodoro Technique, nessa dica maravilhosa que a Bruna deu, nos 5 minutos, Legal. ó, o Leandro, bem-vindo, Lê. Então é o seguinte, você respira, né? Retém com os pulmões cheios um pouquinho e solta o ar bem devagar. Respira do Uhum. jeito que você sabe, né? Se você fizer isso em pouco tempo, o que vai acontecer? A gente tem o nosso mental, racional, né? Que é a Uhum. parte do nosso cérebro, e o nosso emocional. Quando a gente está nervoso, né? Você falou, prende o peito e não respira. É isso que acontece mesmo. Então, por quê? Porque o nosso emocional é muito mais denso que o nosso mental. Eu vou dar um Uhum. exemplo, né? Todo mundo aqui já se apaixonou uma vez na vida. Né? Se a gente está apaixonado, pode ser por um cachorrinho novo que a gente pegou, pode ser um namorado Sim. novo, pode ser, sei lá, comprei uma casa nova, tô apaixonado, vou fazer uma viagem que eu queria da minha vida. A gente se exacerba, a gente não consegue raciocinar direito. É verdade. Né? A gente não consegue, a gente não raciocina. Por quê? Porque o nosso emocional, ele sublima o nosso mental. Né? E a Uhum. respiração, ela faz o quê? Ela ajuda justamente a baixar o emocional. Ela vai baixando, a gente sente, é perceptível. Né? O primeiro Uhum. ciclo respiratório que a gente faz, a primeira coisa que vai acontecer, você solta os ombros, né? Uhum. Vai tirando aquele engasgo que fica aqui, vai dando uma baixada. Ou seja, Uhum. vai baixando o que é mais denso,
né? E a gente consegue raciocinar melhor. Então, é por isso que fez diferença para você lá respirar antes da apresentação. É por isso que fez diferença para mim respirar antes de entrar lá no palco principal. Por quê? Porque o emocional tomou conta. A gente vai respirando, ele vai baixando, vai baixando, vai baixando. Tira o nervosismo? Não, não tira. Né? Mas não é assim, não te é deixa remédio, um pouco né? mais leve. Fica mais leve. E a gente vai aprendendo a lidar também. Vai tirando um pouco de tensão do processo, Sim, né, Bruno? com certeza. E, É algo que... e isso é autoconhecimento, né? Então, a partir do momento... A Eli, minha amiga também. Oi, Eli. Espero que esteja entendendo tudo. A Eli é peruana, mas ela fala português super bem. Ah, que legal. E daí, a gente vai tirando um pouco do estigma e vai aprendendo a se comportar e aprendendo a fazer técnica antes de entrar nessas situações. Ou, por exemplo, entrou numa situação muito nova, tipo como foi o meu caso ali, era muito novo para mim. Eu nunca tinha subido num palco para falar, né? Eu ficava imaginando, nossa, quantas pessoas estão assistindo, tal. Então, a gente pensa um monte de coisa. A gente pensa um monte de coisa. E daí é o nosso emocional, né? Não é só o racional, porque a gente não está pensando só racionalmente. Racionalmente seria o seguinte, ó. Racionalmente eu sei o meu conteúdo. Exato. As pessoas estão aqui porque elas querem aprender, elas não estão aqui para me julgar. Né? Elas estão aqui porque elas querem, eu vou levar uma mensagem legal para elas. Esse seria o racional. Aí o emocional fala assim, meu Deus do céu, e se eu esquecer de alguma coisa? Ai, quanta gente, ai, eu nunca fiz isso, ai, que medo. Vai tudo pro lado, parece o anjinho e o... É o eterno assim, tipo, é o eterno contrabalancear das coisas. Exato, né? exato. Colocar na balança para que a gente nunca... E é isso mesmo, isso que você falou do anjinho, assim, do diabinho, dessas figuras, do bem e do mal, ou do bom e do ruim, ou do extremo, dos extremos. Sim. Elas são muito importantes para a gente pensar nisso, né? Até quando a gente estava falando lá no início da questão de ansiedade. A gente nunca deve deixar o negócio extrapolar o o limite, sabe? Sim, sim. Com certeza. Eu acho que a gente não deve querer conhecer muito os nossos limites, sinceramente. Assim. A gente deve buscar um processo de equanimidade, né, Bruna? A equanimidade é aquele processo que a gente... aconteceu uma coisa muito maravilhosa na minha vida. Sim, mas eu ainda continuo dentro da minha equanimidade, eu ainda continuo dentro da minha serenidade de lidar com o processo, né? Aconteceu uma tragédia muito grande, né? Eu perdi alguém fundamental na minha vida. Ok, mas eu tenho ali um emocional parrudo, um emocional desenvolvido, que não faz com que eu caia naquela avalanche, né? Que eu desmorone junto com o morro. Então, acho que esse processo de tudo que se a gente pudesse partir, assim, uma finalização da nossa conversa, Bru, eu acho que seria isso, sabe? Tipo, desenvolver tanto o processo de autoconhecimento, né? Você deu o exemplo ali de tantas ferramentas, de exemplos práticos disso que a gente está falando, e pensar nesse longo prazo. Eu acho que tudo que a gente veio colocando de pecinha hoje na nossa conversa seria o próprio processo de autoconhecimento para a gente conseguir essa equanimidade, que é não cair junto com a avalanche caso uma tragédia aconteça e também não ir junto com a maré, que acontece com muita artista, né? Começa a ter muito sucesso, a pessoa se perde na vida. Quantas pessoas a gente viu se perder por causa disso? Com certeza. A pessoa ela não conserva aquele autoconhecimento, aquilo que ela tem, que ela se agarra, né? Aquele o emocional desenvolvido, um mental culturalmente desenvolvido, com conhecimento de boa qualidade, né? Conhecimento de bons profissionais, que ajuda a ter essa rede de apoio que segura a pessoa dentro de uma que vida muitas saudável. vezes a gente precisa mesmo, né? Você tá realmente no meio de tanta coisa e às vezes um olhar externo, um olhar de uma pessoa que entende, pode fazer muita diferença, com certeza. Sim. Que legal, Emma. Gente, para quem não sabe, a Emma tem um curso que é um curso online, então ele é muito prático nesse momento de pandemia, principalmente veio como uma luva para muita gente, eu faço. Ele se chama Yoga Sem Neura e você faz uma assinatura, então é bem legal porque ela ensina desde o início ali, de como faz o processo de respiração até a técnica mais avançada. Então eu aconselho, gosto muito das aulas.
E aí ela tem esse jeitinho, assim, ó, de explicar tudo. Então você não fica com dúvida, ela é muito solícita. Então eu deixo aí a dica para vocês. Eu queria te agradecer. Eu gostaria de ficar conversando muito mais com você, mas eu sei que você tem uma aula daqui a pouco, então eu vou Sim, deixar mas vamos você. fazer mais vezes, viu? Vamos fazer mais vezes, vamos Vamos, falar vamos. sobre outros temas. A gente trocou uma ideia ali de temas mais Sim, profundos, né? Vamos amadurecer sim, essas ideias, esses temas mais profundos. Vamos ver vamos, como é que a gente consegue trazer aqui para o pessoal uma linguagem com descontraída, certeza. né? Que eu acho que Verdade. vai agregar. Mas foi Mas muito pode. rico. Super obrigada pela técnica que você passou. Acho que é uma coisa simples que dá para aplicar assim no dia a dia. Te agradeço de coração, viu, por o seu tempo aí. Foi muito gostoso conversar contigo. Sim, foi um prazer enorme e estamos juntos. Qualquer Perfeito, um dúvida, só beijo. entrar em contato comigo e com a Bruna e a gente ajuda vocês. É Que a gente verdade, com puder, né, Bruna? certeza. Sem dúvida. Um beijo, Emma. Beijo Bom grande. sábado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.